Toda realidade nasce primeiro na mente. Antes de existir uma ponte, alguém a visualizou. Antes de existir um avião, alguém o imaginou voando. Tudo o que o ser humano cria, antes de ser matéria, foi ideia, imagem, visão. E se isso é verdade para o mundo externo, também é para o mundo interno. Seja bem-vindo ao 12º vídeo do protocolo terapêutico Healing Axis do Instituto Sananda. Hoje vamos aprender sobre o poder da visualização criativa, uma ferramenta capaz de transformar sonhos em realidade, treinando a mente para criar o futuro que você deseja viver. Use sua imaginação, ela é ilimitada. Mas o que é visualização criativa? A visualização criativa é o ato de imaginar de forma consciente e intencional aquilo que você deseja manifestar. Não é apenas fantasiar ou sonhar acordado, é criar imagens mentais detalhadas, sentir as emoções correspondentes e, assim, programar sua mente inconsciente para acreditar que isso já é possível. O cérebro não distingue claramente o que é real do que é vividamente imaginado. Por isso, atletas de alta performance muitas vezes utilizam a visualização para treinar mentalmente com simulações de quebras de recordes e superações. Estudos mostram que pessoas que apenas imaginaram praticar movimentos físicos tiveram ganhos similares às que realmente treinaram. Um dos estudos mais citados sobre o ganho de força muscular através do pensamento e da imagética motora, a visualização do exercício, foi conduzido pelo pesquisador Dr. Brian Clark, da Universidade de Ohio. Em 2010, ele publicou um estudo que demonstrou que indivíduos que apenas imaginavam contrair seus músculos do braço, bíceps, por 11 minutos, 5 vezes por semana, durante 4 semanas, tiveram um aumento significativo na força muscular, chegando a uma média de 13,5% de ganho, sem mover um único músculo. Impressionante, né? Se o nosso cérebro possui a capacidade de gerar ganho de força apenas pela intenção e imaginação, imagine o potencial transformador ao aplicarmos essa mesma intensidade e foco em nosso bem-estar integral. Firmar a intenção de viver em harmonia, saúde e paz não se limita a um ganho físico, mas reverbera em todas as áreas da vida. Se o pensamento consegue remodelar o músculo, ele é infinitamente mais poderoso para remodelar nossa realidade emocional e psicológica. Visualizar é ensaiar o futuro dentro da mente, para depois torná-lo real no mundo. Isso realmente é incrível. Veja esse relato do Rafael Grata sobre o poder da visualização. Eu achava visualização perda de tempo, até ver a neurociência por trás. Para o seu cérebro é difícil saber a diferença entre o que é real e o que é imaginado. Pessoas que se visualizaram praticando tocar piano tiveram ativação e crescimento de neurônios como se tivessem treinado tocar piano. Quando você pratica se visualizar tendo certa performance em qualquer área da sua vida, seu sistema reticular ativador ascendente, que filtra tudo que chega na sua mente, te ajuda a perceber cada pista no ambiente para chegar no seu objetivo. É por isso que atletas de elite praticam visualização. Aumenta as probabilidades de atingir seus objetivos. Só cuidado para não se apegar demais ao resultado. Isso aumenta a ansiedade e cria resistência no corpo para focar quando você precisar. Manifestação é um paradoxo. Visualize, mas desapegue do resultado. Isso aumenta suas chances reais de manifestar algo, provavelmente são maiores que você imagina. Qual a ciência por trás da visualização? Quando você visualiza com clareza, ativa áreas cerebrais relacionadas à experiência real. O corpo reage como se já estivesse vivendo aquilo. Por exemplo, se você imaginar comer um limão, sua boca começa a salivar, mesmo sem o limão presente. O mesmo acontece com seus sonhos. Se você se imagina confiante, saudável e próspero,
seu corpo e sua mente começam a se alinhar a essa realidade. A visualização, quando repetida, cria novos caminhos neurais. É como ensaiar uma peça de teatro até que a atuação se torne natural. Na grande cena da vida, cada pensamento é um ensaio. Quanto mais você imagina o que deseja, mais pronto está para viver o momento real. A magia está em perceber que essa técnica é simples e que todos nós temos esse poder de criar com a mente. Mas qual a diferença entre fantasiar e visualizar? Muitas pessoas confundem visualização com fantasia. Veja o que a professora Lúcia Helena Galvão fala sobre isso. Bom, as coisas que existem no plano da minha imaginação, pode ser que nunca elas cheguem a gerar nenhum efeito no mundo. Se você me disser isso, eu vou te falar, então não é imaginação, é fantasia. É muito importante distinguir essas duas coisas. No plano mental, você pode ter formas mentais que você classifica como imaginação ou como fantasia. O mundo manifestado, gente, é dual. Muitas vezes temos falado isso. Se existe o claro, existe o escuro. Se existe o macio, existe o resistente. Se existe a imaginação, tem a sua polaridade negativa, que é a fantasia. O que é a imaginação? A imaginação é um projeto do que eu vou viver amanhã. Eu imagino hoje o que eu vou fazer amanhã. Mas ela tem uma contraparte negativa, que é a fantasia, que ela não é um projeto do amanhã, ela substitui o amanhã. Imaginem vocês que eu queira ser uma pianista. Aí eu me imagino uma concertista fazendo aquele sucesso, as pessoas aplaudindo de pé, gravando CDs na Deutsche Grammophon, né, que todo concertista deve sonhar com isso. Ou seja, fazendo aquele sucesso. Mas eu não quero ter o trabalho de contratar um professor, de começar a tocar aquelas coisas chatinhas que todo mundo toca quando começa, né? Tan, 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 aquela coisa infernal que perturba os vizinhos, dá calo no dedo. Eu não quero nada disso. Isso dá muito trabalho. Então eu prefiro fechar os olhos e fantasiar. E me satisfaço na fantasia. A fantasia, ela não se projeta para ser realidade. Ela se satisfaz em si mesma. Ela substitui a realidade. Por quê? Ela te dá satisfação com muito menor custo. Então são dois elementos que a gente tem que saber distinguir, porque um altamente positivos e nós vamos ver fundamental. A imaginação é fundamental. E a fantasia pode gerar uma tendência até doentia de fuga da realidade, até algum tipo de alienação mental. Há que ser controlada. Mas nascem muito parecidos. Nascem no mesmo plano, o plano das ideias. Fantasiar é imaginar sem intenção, sem direção, como um devaneio. Visualizar criativamente é imaginar com propósito, clareza e emoção. Uma vida de harmonia e coerência não é fruto do acaso, mas é o resultado direto dos nossos planos e das ações que derivam deles. Temos um laboratório extraordinário dentro de nós, a mente. Uma ferramenta com a capacidade inestimável de criar e simular realidades. Mas para transformar esse laboratório em uma poderosa força de mudança, é preciso ir além da simples fantasia. A chave está em visualizar com totalidade. Isso significa criar, em nosso interior, cenários o mais próximo possível da realidade sensorial. Ao visualizar, não apenas vemos o objetivo, nós sentimos as emoções da conquista, as texturas, os cheiros, a temperatura e a vibração do momento desejado. Promovemos assim uma sintonia energética que eleva nossa frequência e nos conecta à sensação real de bem-estar. Quando fazemos isso, alinhamos todo o nosso potencial energético com a frequência da realidade que queremos manifestar. Colocamos essa vibração em ressonância com o universo e assim facilitamos a atração das circunstâncias e ações que concretizam nossos desejos no mundo real. A visualização se torna um ensaio perfeito que garante o sucesso da estreia. Visualizar não é como olhar distraidamente para as nuvens e imaginar formas aleatórias. A verdadeira visualização é o oposto disso. É como imaginar uma jornada detalhada, na qual você vivencia antecipadamente cada emoção, cada obstáculo superado,
e a glória da vitória que o aguarda. A visualização criativa é a bússola que orienta seus pensamentos, sentimentos e ações. Por isso, preste muita atenção para onde essa bússola aponta e siga firme rumo ao que deseja construir. Afinal, tudo só depende de você. Qual o papel da emoção na visualização? Visualizar não é apenas criar imagens na mente. A verdadeira chave está em sentir a emoção correspondente. Sabemos que muitas vezes é um desafio real emocionar-se com o potencial de uma realidade que ainda não se manifestou. Mas é exatamente aqui que reside o cerne deste protocolo. Criar a possibilidade real de que você possa internamente sentir-se como um vencedor em total harmonia, com o seu bem-estar vibrando em plenitude. Trata-se de uma mudança de dentro para fora, uma transformação que é inteiramente sua e acontece no santuário do pensamento. Por isso, permita-se sentir. Durante o seu momento de visualização ou meditação, viva as aventuras, as alegrias e as conquistas, como se estivesse dentro de um sonho vívido. Mas este não é um passivo, é um sonho que você dirige conscientemente, guiando-o para um desfecho feliz e satisfatório. É a prática de pré-viver sua realidade desejada para que o seu ser vibre na mesma frequência daquilo que você deseja atrair e manifestar. Se você imagina prosperidade, sinta a alegria e a tranquilidade de já viver em abundância. Se imagina saúde, sinta a energia e o bem-estar fluindo por todo o corpo. Se imagina relacionamentos harmoniosos, sinta o calor, a conexão e o amor. Busque dentro de si e concentre-se. Qual foi a sensação que o seu corpo experimentou, mesmo que por um milésimo de segundo, quando algo bom aconteceu? Quando recebeu uma boa notícia? Ou quando sentiu uma felicidade intensa? Qual foi a vibração que percorreu em você? Esses instantes são preciosos. É fundamental guardá-los na memória e na essência, para que possam ser acessados e reutilizados em outros momentos, despertando novamente essa vibração dentro da visualização criativa, criando infinitas realidades. Por fim, lembre-se, a emoção é o combustível que transforma imagens mentais em realidade vibracional. Sem emoção, a visualização é apenas pensamento. Com emoção, ela se torna criação. Como praticar a visualização criativa? Bom, você pode praticar a visualização em 5 passos simples. Defina claramente o que deseja. Seja específico, quanto mais detalhes, melhor. Crie uma imagem mental vívida. Imagine cores, sons, cheiros, sensações. Sinta a emoção. Entre no estado de já ter conquistado. Repita diariamente. A mente aprende por repetição. Haja em coerência. Visualizar não substitui a ação, mas potencializa suas escolhas. Mas aqui vai uma dica prática. Visualize pela manhã, ao acordar, ou à noite antes de dormir. Nesses momentos, o cérebro está em ondas mais lentas, entre alfa e teta, que são mais receptivas à programação. É realmente incrível a nossa capacidade de criar com a mente. Vamos para o nosso exercício guiado do dia? Hoje vamos visualizar o futuro desejado. Feche os olhos e respire profundamente 3 vezes. Escolha um objetivo importante para você neste momento. Imagine-se no futuro já tendo alcançado esse objetivo. Veja os detalhes. Onde você está? Com quem? O que acontece ao redor? Agora sinta. Qual é a emoção de já ter conquistado isso? Alegria? Paz? Gratidão? Deixe essa emoção percorrer
todo o seu corpo como uma onda de energia. Repita mentalmente: eu já sou essa versão de mim. Eu vivo essa realidade. Eu estou pronto para manifestar. Permaneça alguns instantes nesse estado de visualização. Sinta como se fosse real, aqui e agora. A visualização criativa é a arte de ensaiar o futuro dentro da mente. Ao imaginar com clareza e emoção, você planta sementes no inconsciente e quando age em coerência, essas sementes florescem na realidade. Lembre-se, toda grande conquista começa como uma visão e você tem o poder de escolher quais imagens deseja cultivar. Repita sempre que precisar. Eu crio minha realidade. Eu visualizo, sinto e manifesto o meu melhor futuro. Obrigada por estar aqui. Que sua imaginação se torne sempre uma ponte entre o sonho e a realização.